de volta com vocês para a nossa aula número 2. Como eu havia falado, será sobre o Praticando Ciências 2, que estará no livro de vocês na página 63. Então, abram aí o livro na página 63. Um bom dia aí para a turminha do nono A, boa tarde para as turmas do nono B e do nono C. E vamos lá para mais um experimento. O pessoal do nono A e do nono A não teve a torre de líquidos em classe, porque infelizmente nós começamos a aula EAD bem no dia que nós íamos fazer, que seria na terça-feira. Mas o nono B e o nono C teve a oportunidade ainda. O experimento que nós vamos fazer agora é bem parecido, mas nós vamos utilizar algumas substâncias diferentes. E para o nono A vai ser bem importante porque vocês vão ter a oportunidade de ver pela primeira vez, não é verdade? O que é que nós temos aqui? Água. Nessa água, pessoal, aí no livro de vocês, ele pede a utilização da groselha para dar cor à água. Como aqui na minha casa não tinha groselha, eu peguei o quê? Um corante aí que a minha filha usa para fazer slime, ó. Corante cor-de-rosa. Vou colocar umas 4 gotinhas e vou mexer. Apesar do corante ser rosa, ela ficou meio laranja. Mas o importante é que eu quero diferenciar a cor dela da cor do álcool, que também é uma substância que nós vamos utilizar aí na nossa experimentação. Então, quais são as substâncias que nós teremos? Nós teremos, perdão, a água, o mel, o azeite, mas que também pode ser óleo de soja, óleo de cozinha normal que sua mãe utiliza aí para fazer comida. E o álcool, que é algo também que está bem presente agora no nosso dia a dia por conta da questão da prevenção do coronavírus. Então, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar esses líquidos aqui dentro deste copo. E aí vamos observar o que vai acontecer com eles. Será que eles vão se misturar? Será que não? E aí, o que vocês acham? Vou colocar primeiro a água. Colocar só até esse tantinho, que eu possa perceber onde vai dar os 4 líquidos, tá? Agora eu vou colocar o azeite. Vou colocar bem devagar. Percebam que primeiro deu uma misturada, né? Mas agora o azeite, ele tá começando a subir. Olha só. Subiu o azeite. Vou colocar mais um pouquinho para ficar na mesma proporção. E para vocês observarem que ele sobe, ó. Então, eu coloquei o azeite, ele bagunçou a água, mas depois ele subiu. Vamos ver o mel, como é que ele vai ficar nisso tudo? Colocar o mel, ó, bagunça a nossa torre toda. Mas e aí, o que acontece com o mel? Será que ele vai subir que nem o azeite? Será que acontece? Opa! Olha o que aconteceu. O mel ficou lá embaixo, ó. O mel desceu, a água está no meio e o azeite está na superfície. E o álcool? Onde será que o álcool vai ficar? Vamos ver. Opa, deu uma misturadinha. Vamos deixar quietinho aqui para ver o que vai acontecer. Vamos esperar. Tô vendo aqui que tá tendo uma diferença. Vamos lá, vamos deixar quietinho aqui um tempinho. Bom, enquanto eu vou deixando quietinho, eu vou explicar para vocês qual é o conceito dessa experimentação. Observa que nós temos vários líquidos, né? Esses líquidos, eles têm uma diferença entre eles. Qual é essa diferença?
é uma diferença no que nós chamamos de densidade. Então, vocês lembram que nós assistimos às videoaulas sobre densidade, mas também nós vimos em classe a densidade. Lá, quando nós estávamos dando no capítulo 4, a propriedade da matéria. E a densidade é uma das propriedades da matéria, ou seja, toda matéria possui uma densidade. E para os líquidos, essa densidade é muito importante porque através dela a gente pode observar a separação dessas substâncias, desses líquidos. A gente pode pressupor quem é mais denso, quem é menos denso, mesmo sem saber ainda a quantificação disso. Para a gente saber quantidade, para a gente calcular de fato quanto é, por exemplo, a densidade da água, a densidade do álcool, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar aquela formulazinha lá. Vocês lembram da fórmula? D, que é a densidade, é igual a M, que é a massa, dividido pelo volume, que é o V. Assim, a gente descobre a densidade de todas as substâncias, de toda a matéria. Porém, quando se trata de líquidos, às vezes a gente nem sabe o valor, mas a gente pode pressupor quem é mais denso, quem é menos denso. Como que a gente pode fazer isso? Vocês lembram daquele princípio que é o princípio de Arquimedes? Ele diz assim, que quem é mais denso desce e quem é menos denso sobe. Foi o que aconteceu aqui no nosso experimento, ó. Agora ele ficou um pouco bagunçadinho depois que a gente colocou o álcool. Mas se vocês observarem bem aqui, ó, eu tenho o mel, eu vou ter a minha água, o álcool e aí que vem o azeite. Como o álcool e a água eles deram uma misturadinha aqui e a água ela estava com a coloração, a gente não está conseguindo enxergar bem essa parte. Mas a gente consegue enxergar bem o azeite, a água e o mel. Por que que isso aconteceu? Porque que apesar de eu ter colocado o mel por terceiro, né? Eu coloquei primeiro a água, depois o azeite, aí eu coloquei a água, depois eu coloquei o azeite foi para a superfície, depois eu coloquei o mel e o mel foi para o fundo. Por que que aconteceu isso? Por que que o mel ficou lá no fundo? Porque eu posso pressupor que o mel ele é o mais denso dentre esses meus líquidos. Quem é que ficou aqui em cima, mesmo que meio bagunçadinho? O azeite. Então, o azeite ele é o menos denso desses líquidos. E a água e o álcool eles ficam aqui, ó, nesse intermediário. Ou seja, quem foi mais denso, que foi o mel, desceu, comprovando o princípio de Arquimedes, e quem foi menos denso, que foi o azeite, subiu. Eu quero lançar um desafio para vocês. Além de vocês fazerem as anotações devidas sobre esse experimento que nós fizemos, eu quero que você pesquise as densidades desses 4 líquidos que nós utilizamos. Quais foram eles? Mel, água, álcool e, que mais? O azeite. Foram os 4 líquidos. Se você pesquisar aí na internet, você vai conseguir encontrar a densidade desses 4 líquidos. E aí eu quero que você me diga se o nosso experimento ele deu certo. Se realmente é o mel que é mais denso e se é o azeite que é menos denso. E aí encontrar também como é que tá então o álcool e a água. Quem é que tá em cima, quem é que tá embaixo, quem é mais denso, quem é menos denso. Que tal? Vou lançar esse desafio para vocês e vou aguardar que vocês me respondam no final dessa aula, tá bom? Coloquem lá no eClass, tirem uma fotinha das anotações de vocês que eu vou registrar para dar a presença de vocês na aula. Outra coisa, já tivemos o nosso primeiro experimento, já tivemos o nosso segundo experimento e o nosso próxima aula, que é a nossa terceira aula, né? Na nossa terceira aula, nós vamos fazer o quê? Nós vamos responder os questionamentos sobre esses experimentos existentes no livro, tanto na página 62, que foi do experimento da aula anterior, quanto da página 63, que é do experimento dessa aula, tá bom? Então, eu aguardo a resposta de vocês. Se mesmo assim ainda tiverem alguma dúvida,
mandem a perguntinha lá no eClass e qualquer coisa eu estou aqui para auxiliar vocês. Vou aguardar a foto das atividades resolvidas também no eClass, lá na aula 3, tá bom? Para a gente fechar, então, o nosso capítulo 5. Desde já, eu já falo para vocês que foi muito legal essa experiência. Nas próximas semanas, eu espero que a gente continue se encontrando. Então, para isso, eu quero que vocês digam aí se vocês gostaram da aula, deem o feedback de vocês aí, para a professora ficar mais entusiasmada, tá bom? Para eu continuar fazendo aí vídeos para vocês. E é isso. Um beijão para vocês e até semana que vem.